Bom dia a todos. Meu nome é Januário, eu sou médico, sou cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Eu sou cirurgião do Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Sou médico do Centro de Vida Saudável, o CVS, né, que é uma clínica de estilo de vida, mais ou menos no modelo do Serviço, que todo mundo conhece, só que é uma clínica menor, né, que fica dentro do Hospital Adventista do Pênfigo, lá em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Hoje, casualmente, eu estou em São Paulo, né, que eu vim vim a trabalho, né, a gente eu tenho doutorado aqui, e por acaso estou em São Paulo. Mas já morei aqui quando eu trabalhei no Hospital Adventista daqui de São Paulo. Mas é isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje para que nós possamos falar um pouquinho sobre a saúde na Bíblia, especificamente. Tá? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Esse texto que nós vamos ler agora, ele repete uma ideia que você vai encontrar em outros textos bíblicos, né? Você vai encontrar essa ideia em Mateus capítulo 4, verso 23, você vai encontrar essa ideia em Lucas capítulo 2, verso 52. Mas eu vou escolher aí 1 Tessalonicenses 5, verso 23, vocês já vão entender por quê. Porque ele traz algumas ideias além dessa. 1 Tessalonicenses 5, verso 23, diz assim: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, que vosso corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis até a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então veja, o que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui? Corpo, alma e espírito. E a gente fica meio confuso, quer dizer, alma e espírito, mas eu aprendi na Bíblia que a gente é uma alma, a gente não tem uma alma, isso está certo, né? Na verdade, a palavra grega aqui para alma é a palavra psique, né? Por mais que você não fale grego, mas você tem uma ideia do que significa essa palavra, né? Psique é mente, né? Então veja, o apóstolo Paulo está falando de corpo, mente e espírito, físico, mental e espiritual. Se você for lá para Lucas capítulo 2, verso 52, o livro de Lucas vai falar que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Então, novamente, físico, mental, espiritual. Se você for lá para Mateus capítulo 4, verso 23, quando Mateus começa a descrever o ministério de Jesus na Galileia, diz que ele andava curando as enfermidades, ensinando nas sinagogas e pregando o reino de Deus. Então, novamente, físico, mental e espiritual. Isso é uma coisa bem conhecida de nós, aqueles que foram desbravadores, né? O triângulo do Clube dos Bravadores significa o quê? Crescimento simétrico, né? Físico, mental e espiritual. Aqueles que trabalham na educação adventista, qual é o objetivo da educação adventista? Que a gente se desenvolva físico, no mental e no espiritual. Mas sabe, às vezes eu tenho sentido que a gente tem um pouco de dificuldade de trabalhar no ponto físico, né? A gente fala ali do espiritual bastante, a gente até fala do mental, por exemplo, na educação, nos bravadores, a gente faz especialidades ali da parte mental, mas às vezes a gente, quando chega no físico, a gente fica ali, e aí, o que a gente vai fazer agora? Né? Muitas vezes a gente não sabe o que vai fazer, né? A igreja fala pouco no assunto, e eu sou grato a Deus porque
esse ano, os 10 dias de oração, eles trouxeram isso para a gente se preocupar, né? Porque quanto menos a gente fala no assunto, menos a gente entende, né? Dentro da igreja, geralmente funciona assim. A gente precisa falar mais a respeito, para ler, para procurar, para gerar um interesse, para a gente entender, né? E o primeiro ponto que eu queria dividir com vocês é que a Bíblia apresenta toda a história do ser humano de maneira integral. Então, eu dei o exemplo desses 3 textos bíblicos, mas esses 3 textos bíblicos, eles falam com todas as letras de maneira escancarada. Se você for olhar os momentos em que isso está de maneira mais sutil, você vai ver vários. Então, por exemplo, em Gênesis, a criação do homem é uma criação integral, né? A tentação do homem também é integral, né? Porque a tentação não envolveu apenas o lado espiritual, né? Teve o lado espiritual, assim, sereis como Deus, mas também teve o lado físico, é certo que não morrereis, né? Eva olha para o fruto e ela vê que é um fruto desejável, né? Ellen White descreve que aquela tentação envolveu ali também o apetite, que ela olha, o texto bíblico diz que ela olha para o fruto e vê que é um fruto desejável, né? Então é mais ou menos quando você decidiu que não vai comer alguma coisa, mas você olha e diz assim, nossa, mas tá tão bonito, né? É mais ou menos o mesmo, não é fome, é apetite, né? Você olha, o negócio tá bonito e é essa a diferença entre fome e apetite, né? O apetite depende do visual, né? Do apelo visual, do que você vê e você sente, né? A tentação foi integral, a queda foi integral, porque ela também teve repercussões na mente e no corpo do homem e da mulher, né? O suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Até que te tornes em pó. O resgate também foi integral quando Jesus veio, né? O primeiro ato do ministério de Jesus foi um jejum, né? E Ellen White nos diz que ele começa por onde Adão foi derrotado, né? Ele começa vencendo aonde Adão foi derrotado. Então, nada mais normal, né? E essa ideia, ela perpassa a Bíblia desde a criação, a tentação, a queda, as consequências da queda, o resgate, que o ministério de Jesus também começa lá em Mateus capítulo 4. Começa com jejum e logo depois vem esse texto de Mateus 4, 23, em que ele cura, ele ensina e ele prega. E aí a nossa santificação, diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, ela também é integral, né? Muitas vezes nós temos a sensação de que a nossa santificação ela é apenas espiritual. O que eu devo fazer para ser santificado? Eu devo apenas orar. Eu vou orar e a minha vida espiritual vai ser santificada e o resto eu não preciso fazer nada, né? Mas olha o texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo diz que Deus quer santificar também o nosso corpo. Ele quer santificar também a nossa mente. Aliás, dizer que o corpo tem que ser santificado é um lugar comum dentro da teologia do apóstolo Paulo, né? Você abre os livros do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, em 1 Coríntios capítulo 6, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, oferecendo o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto, então, de novo, físico, mental, espiritual, racional. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Né? Então, o apóstolo Paulo ele repete várias vezes, isso é um ponto repetitivo, podemos dizer assim, na teologia paulina, de que a santificação precisa alcançar o corpo. Ela não é só uma questão espiritual, né? E a gente, como, digamos assim, somos adventistas, mas antes de sermos adventistas, a maioria, né? Talvez aqui quem nasceu na igreja não se encaixe nisso, mas antes de sermos adventistas, a maioria de nós éramos católicos, né? Independente de ser católico praticante ou não praticante, nós somos latinos, tivemos uma educação latina, né? Vinda de portugueses em sua maioria. E o que isso significa? Isso traz na sua cultura muito da teologia católica. A teologia católica ensina que você tem que cuidar do espiritual, da alma, né? Da alma imortal, né? Supostamente imortal.
Você tem que cuidar da vida espiritual, porque essa alma, entre aspas, é o que vai ser salva. E o corpo é sujo, o corpo é pecador, o corpo a gente não tem muito o que fazer mesmo, né? E muitos de nós viemos para a igreja adventista, estudamos a Bíblia, nos convertemos, né? Mas ainda temos isso na nossa cabeça, de que essa visão dicotômica, de que a vida espiritual é uma coisa e a vida física é outra coisa e não tem nada a ver. E eu tenho que orar para cuidar da minha vida espiritual, tenho que orar e ler a Bíblia para cuidar da minha vida espiritual, mas a minha vida física não tem o que fazer, não. Eu posso comer o que eu quiser, eu posso dormir a hora que eu quiser, eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser, e isso não vai ter nenhuma interferência na minha vida espiritual. Esse é o pensamento católico, esse é o pensamento platônico, esse é o pensamento dualista grego, né, que na verdade ele entrou na teologia católica através da filosofia grega, uma das coisas que devastou a teologia cristã durante a Idade Média, foi tentar compactuar, foi tentar conciliar a visão bíblica com a filosofia grega, né? Então a visão que era uma visão platônica, essa visão dualista da vida, ela acaba entrando na teologia católica e produzindo esse efeito até hoje. E hoje, como nós somos latinos, nós temos essa dificuldade, cada cultura tem sua dificuldade em receber a Bíblia. Essa é uma das nossas dificuldades, né? Quantas vezes a gente quantas pessoas você conhece, estão dentro da igreja há 20, 30, 40 anos e tem dificuldade especial com a mensagem de saúde? Por quê? Porque é cultural, porque está lá dentro, porque não trocou o chip. O que o apóstolo Paulo diz? Santificar em tudo. Deus não quer santificar apenas a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual é muita coisa. Mas não é só a vida espiritual que Deus quer mexer. Ele quer mexer em tudo. Ele quer santificar o nosso corpo. Ele quer santificar a nossa mente. Ele quer santificar a nossa vida financeira. Ele quer santificar a nossa carteira de investimentos. Então, sim, Deus tem uma opinião sobre a hora que você vai dormir, sobre aquilo que você come, sobre você fazer exercício ou não fazer. Deus tem opinião sobre a maneira como você se desloca para o trabalho, se é de bicicleta, se é de carro, se é de ônibus, se é a pé. Deus tem uma opinião sobre a maneira como você educa seus filhos. Deus tem uma opinião sobre a maneira que você trata seus funcionários. Deus tem uma opinião sobre onde você investe seu dinheiro, sobre a sua carteira de investimentos, sobre a maneira que você educa os seus filhos, sobre como você conduz a sua empresa. Sim, Deus tem uma opinião sobre tudo isso, sobre os livros que você lê, sobre as páginas que você abre nas redes sociais, sobre os filmes que você assiste. Ele quer santificar tudo. Ele quer santificar tudo. Sobre o que eu faço com o meu tempo livre, sobre as coisas em que eu penso, isso é algo que a gente fala pouco na igreja, o controle do pensamento. Ellen White escreve muito que a gente precisa exercitar o nosso pensamento, nós não podemos deixar o nosso pensamento correr livre nas direções que ele vai, como se fossem cavalos selvagens soltos no campo. Ela usa essa metáfora, né? Deus quer santificar tudo isso, e é aqui que entra a mensagem de saúde. Porque como é que eu vou santificar o meu corpo? Lógico que tudo parte da perspectiva espiritual. É óbvio que a oração e a leitura da Bíblia e o testemunho estão no centro disso tudo. São os instrumentos mais importantes disso tudo. Mas não são os únicos, né? É aqui que entram os 8 remédios naturais. É aqui que entra a gente dormir cedo, a gente ter uma alimentação saudável. É aqui que entra a gente fazer exercício, a gente ter contato com a natureza, respirar ar puro, tomar banho de sol. É aqui que entra a gente ser temperante, a gente desenvolver uma vida espiritual, a gente beber bastante água. Esqueci algum? Né? Ar puro, água limpa, luz do sol, repouso, boa alimentação, exercício físico, temperança, confiança em Deus, né? Então, os 8 remédios naturais são as leis do nosso corpo e são o caminho pelo qual nós reconstruímos o nosso corpo à imagem e semelhança de Deus.
O que é santificação? O apóstolo Paulo diz que a santificação deve ser corpo, mente e espírito. O que é santificação? Santificação é o processo pelo qual nós somos refeitos à imagem e semelhança de Deus. Que esse é o papel do Evangelho, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 1. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E com o pecado nós perdemos essa imagem e semelhança. Mas aí nós somos salvos. Vem o plano da redenção. Nós somos justificados. E depois de ser justificados, nós somos libertos da culpa do pecado. Nós vamos ser santificados. E o processo de santificação nada mais é, colocado de uma maneira simples, de ser refeito à imagem e semelhança de Deus. Isso está escrito em Romanos capítulo 8, versos 28 a 30, em Gálatas capítulo 4, verso 19, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, em 2 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4. Né? Todos esses textos do Novo Testamento, eles reafirmam que o Evangelho ele nos faz novamente a imagem e semelhança de Deus. Romanos 8, 28 a 30, Gálatas 4, 19, 2 Coríntios 3, 18, 2 Pedro 1, versos 3 e 4. Então, observe, nós somos refeitos à imagem e semelhança de Deus, mas não apenas na vida espiritual, também no nosso corpo, também na nossa mente. E é aqui que entram os 8 remédios naturais. Os 8 remédios naturais, eles nos ajudam a refazer o nosso corpo, vamos dizer assim, entre aspas, a imagem e semelhança de Deus. E eu coloco assim entre aspas, mas na verdade o texto bíblico, Gênesis 1, 26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No hebraico tem uma palavra aí, que é a palavra tselem, que é interessantíssima. A palavra tselem, ela, vários estudiosos bíblicos atestam isso, ela tem um sentido concreto, é semelhança física mesmo. A gente não sabe explicar naturalmente até que ponto o nosso corpo se parece com Deus. Também não é o nosso objetivo aqui. Mas, enquanto a palavra tselem, que foi traduzida como imagem, ela representa uma semelhança física, uma semelhança concreta, uma semelhança de corpo, a palavra temud, que foi traduzida como semelhança, ela tem mais uma coisa de a semelhança moral, né? A semelhança em sua essência. Mas veja, onde eu quero chegar? Os 8 remédios naturais, muitos adventistas acreditam que é apenas uma questão que foi revelada a Ellen White. Veja, particularmente eu não teria problema nenhum se fosse isso. Porque eu não acredito em Ellen White, eu acredito no dom profético. Eu acredito que Deus tem o direito de se manifestar do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, através de quem Ele quiser. E acredito na autoridade do dom profético, independente de em quem ele se manifesta. Então, eu não teria problema nenhum se a mensagem dos 8 remédios naturais tivesse vindo apenas para Ellen White. Porém, não foi isso que aconteceu. Quando os 8 remédios naturais, eles são uma mensagem bíblica. E você encontra os 8 remédios naturais em Gênesis capítulo 1. Se você vai lá para Gênesis capítulo 1, você vai perceber ali, você vai encontrar ali os 8 remédios naturais que nós conhecemos. Quer ver? Vamos lá. Descanso. Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3. Quando termina a semana da criação, chega o sábado. Né? E descansou, o 7º dia descansou, né? Abençoou o Senhor o dia 7º e o santificou. O que mais? Alimentação. Gênesis capítulo 1, verso 29. Você vai encontrar ali Deus dizendo: e disse Deus ainda, eis que lhes tenho dado toda a erva que dê semente, que cresce na superfície de toda a terra. Então, a primeira alimentação que Deus deu para o homem era vegetal e natural. Não basta apenas ser vegetal. Né? Tem que ser vegetal e natural. Tem muita gente que tem uma alimentação vegetal, mas não é natural e continua sendo uma alimentação não saudável. Né? Então, é vegetariana, mas também é natural. Né? Exercício físico.
Também está lá. Você vai para Gênesis 2, verso 15, e o texto bíblico diz que Deus põe o primeiro casal no Éden, planta um jardim no Éden para que e põe o primeiro casal ali para lavrar e guardar. Então, o trabalho que foi dado a Adão e Eva não era um trabalho sedentário, mas era um trabalho físico. Eles tinham que mover-se, né? Era um exercício físico, né? Mas a água, você vai ler lá no começo do livro de Gênesis 2:10, que no Éden existia um rio que se dividia em 4 braços, né? E a luz do sol. No começo do capítulo 2 diz que não chovia sobre a terra, né? Então os dias eram sempre de tempo firme, né? Que mais? Faltando o quê? Falamos descanso, alimentação, exercício físico, luz do sol, água, confiança em Deus, nem precisa a gente falar, né? Deus vinha todos os dias para conversar com Adão e Eva. Ar puro, sem dúvida, o ar do Éden era puro, né? Gênesis 1:7 relata para nós ali a criação do céu. E temperança. Até a temperança a gente tinha ali. Por quê? Porque o Éden era um lugar perfeito, era o paraíso, e mesmo assim tinha um lugar onde o homem não podia chegar, né? Porque não existe perfeição se não existe limite. Então veja, os 8 remédios naturais estão ali em Gênesis 1. Existem hoje, inclusive, até trabalhos científicos investigando o que é uma vida saudável à luz da Bíblia. Eu gosto particularmente de uma tese de doutorado que foi apresentada na Universidade de Paris, já faz tempo, mais de 10 anos. E foi apresentada por um dos maiores cronobiologistas do mundo, um dos homens que mais publica a respeito do assunto do relógio biológico no mundo, um cientista muito respeitado. A tese de doutorado dele foi uma avaliação do tratamento da síndrome de burnout com elementos bíblicos. E a conclusão a que ele chega no final do trabalho é muito legal, porque ele diz assim: a maneira mais saudável de se viver, de acordo com as informações científicas que a gente tem hoje, está descrita nos primeiros 3 capítulos de Gênesis. E geralmente, quando as pessoas pensam em saúde na Bíblia, elas não pensam em Gênesis, elas pensam em Levítico. Por causa da alimentação, por causa daquelas restrições da questão assim, de doenças transmissíveis e tudo. Mas a maneira mais saudável de se viver não está em Levítico. Ela está em Gênesis. Gênesis 1, 2 e 3. E ele começa a elencar ali esses pontos de uma vida saudável, do que está hoje cientificamente documentado. É um trabalho muito bonito. Se colocar no Google, você vai encontrar. É a tese de doutorado do professor Laurence Clement Desjardins, né? Está em francês, mas óbvio que com o Google Tradutor hoje ninguém precisa mais passar sufoco, né? Então veja, a própria ciência já está trazendo isso para nós. Mas isso já era uma coisa bíblica. E outras pessoas, que até fora da igreja adventista, estão reconhecendo isso sem nem ler Ellen White, né? Então observe, os 8 remédios naturais são a lei do nosso corpo, né? Por que nós adoecemos? Adoecemos, muitas vezes, porque não conhecemos e não respeitamos essas leis. Vai lá para Êxodo capítulo 15, verso 26. O que a Bíblia diz lá em Êxodo 15, 26? Esse texto vale a pena você abrir, né? Êxodo capítulo 15, verso 26, diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e observares todos os seus estatutos, todas as suas leis, então não enviarei sobre ti nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então veja, está aí, a informação está aí. Você vai encontrar essa mesma ideia em Deuteronômio capítulo 7, dos versos 12 a 15. Você vai encontrar um texto muito parecido, está dizendo a mesma coisa. Você vai encontrar uma ideia muito parecida em Provérbios capítulo 3, versos 1, 8 e 10. Você vai encontrar uma ideia muito parecida em Provérbios capítulo 4, 20 a 22.
Provérbios 4, 20 e 22. O que a Bíblia nos diz? Que o nosso corpo tem leis. E se a gente quebra essas leis, a gente impede Deus de nos abençoar. Porque nós somos livres. Né? E a gente é livre para desobedecer e tirar as bênçãos de Deus do nosso caminho. Né? Então, veja, Deus hoje nos convida a conhecer os 8 remédios naturais e a viver os 8 remédios naturais da nossa vida. Não é só comida, como algumas igrejas falam parecer, né? Fala de comida, e dentro da comida fala de carne. A saúde é muito mais do que isso. São 8 remédios naturais. Saúde é você beber 2 litros de água por dia. Saúde é você dormir na hora correta. E tem um monte de gente aí que toma maior cuidado com a alimentação e vai dormir todo dia 2 da manhã. Né? E tem um monte de gente que toma o maior cuidado na alimentação e não faz exercício físico de jeito nenhum, né? E parece que na igreja a gente travou nesse assunto da alimentação e só fala sobre isso, né? São 8 remédios naturais. A gente precisa, como igreja, começar a se exercitar junto. A gente precisa, como igreja, incentivar a dormir mais cedo, ter contato com a natureza, fazer controle do estresse, restaurar relacionamentos, trabalhar o perdão. Tudo isso é necessário para que nós tenhamos saúde integral. Para finalizar, eu queria lembrar com vocês a história de Daniel. Daniel, capítulo 1, nos traz, e é a história que, de fato, a revista traz para a gente, né? A revista não, mas o conteúdo dos 10 dias traz para a gente a história de Daniel. E eu gostei muito da abordagem que foi colocada para a gente ali. E eu confesso que eu nunca tinha olhado ali para Daniel capítulo 1 com essa perspectiva que o material trouxe esse ano. Porque nós sabemos que Daniel tomou uma resolução firme ali. Né? Daniel capítulo 1, todo mundo já conhece isso, né? Daniel capítulo 1, verso 8. Né? E resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, né? Nem com o vinho que ele bebia. E, lógico, todo mundo já ouviu falar sobre a firmeza da decisão de Daniel, né? Que foi uma decisão metálica, né? Etc. e tudo, mas o que o material trouxe para a gente foi uma perspectiva muito interessante de raciocinar o seguinte. Você já parou para pensar em que situação Daniel tomou essa decisão? Ele tinha acabado de ser deportado, talvez perdido toda a sua família, tinha vivido um trauma. Nós não sabemos o que aconteceu com a família de Daniel, se eles morreram, se eles sobreviveram, mas em momento nenhum, mesmo que tenha sobrevivido, é provável que ele tenha perdido contato com a família. Então ele passa por um trauma familiar. Muitos estudiosos dizem que ele passa por um trauma físico, porque muitos acreditam que ele era eunuco, e ele foi feito eunuco por causa dessa situação. Ele passa por um trauma social, porque ele perde quase todos os amigos, ele sai, ele é deportado. Imagine você ser deportado às avessas, né? A palavra é deportação, mas hoje está muito na mídia, né? Falando de ser deportado e tal, só que é deportado ao contrário, você não é devolvido para sua casa, você é tirado da sua casa. É mais como um sequestro do que qualquer outra coisa. E vai para uma terra que você não sabe a língua, que você não conhece ninguém. Então, imagina o nível de trauma social desse cara. A gente não costuma pensar nisso. O quanto deve ter sido humilhante ter sido levado como escravo, provavelmente a pé, da Palestina até o Iraque. O trauma que ele viveu físico, o trauma que ele viveu emocional, o trauma que ele viveu social e o trauma que ele viveu espiritual. Porque o texto do livro de Daniel, ele começa dizendo que Nabucodonosor invade Jerusalém, ele destrói o templo de Jerusalém e ele leva todos os artigos do templo para a casa do seu próprio Deus. Porque era essa visão que os babilônios tinham. Se o meu exército venceu o seu exército, então o meu Deus venceu o seu Deus.
como politeístas que eram, os babilônios tinham nenhuma dificuldade em acreditar que o Deus de Israel existia. Provavelmente era um Deus meio estranho para eles, porque você entrava no templo, não tinha imagem, tinha representação física desse Deus, né? A nação inteira adorava um Deus só. Parecia um negócio meio monótono, né? A religião de Israel devia parecer meio monótona assim para os babilônios. Mas eles não tinham nenhum problema de acreditar que aquele Deus existia. Mas eles acreditavam que também existiam outros. E por aquilo que aconteceu, eles acreditavam, o meu Deus venceu o seu Deus. Meu exército venceu o seu exército, então meu Deus venceu o seu Deus. Mal sabiam eles que aquele evento já tinha sido profetizado por 3 profetas diferentes, né? Isaías, Ezequiel e Jeremias, pelo menos, né? Que eu lembro de cabeça aqui, mas acho que teve outros também. Então, Daniel vive um trauma físico, um trauma emocional, um trauma social, um trauma familiar, um trauma espiritual. Vocês acham que a vida de Daniel estava fácil para ele tomar essa decisão assim, de resolver firmemente não se contaminar? E é engraçado porque no hebraico aparece que a palavra que aparece para se contaminar é Gaal. O texto bíblico diz Loit Gaal. Ele não quis se contaminar, mas não é uma contaminação assim, aquela contaminação cerimonial, né, do vou ficar imundo até a tarde. Não, é contaminação moral mesmo. Gaal é contaminação moral. Ele não quis ser contaminação moral. Ele não quis pecar, né? E aí ele resolve, ele faz essa resolução. E a gente fica colocando, às vezes, tantas desculpas, né? Porque eu estou trabalhando fora, eu não vou fazer essa mudança enquanto eu estou trabalhando fora. Porque tem tal coisa. Porque tem aquilo. Porque tem aquilo outro. E a gente vai colocando desculpas em cima de desculpas. Mas eu não tenho dúvidas de que Daniel só teve a vida abençoada que ele teve porque ele permitiu que Deus operasse. Nós lemos no livro Profetas e Reis a descrição que Ellen White faz de Daniel, o homem que nenhuma tentação podia derrubar. Você já parou para pensar como é profunda essa descrição? Um homem que nenhuma tentação podia derrubar. E ela diz o porquê. Pela simplicidade do seu regime alimentar e pela sua vida de oração. Aliás, é o contrário, né? A sequência coloca o contrário, né? Era o homem que nenhuma tentação podia derrubar pela sua vida de oração e pela simplicidade do seu regime alimentar. Queridos, tudo começa com oração. Tudo começa com oração. E é por isso que nós temos os 10 dias de oração. Porque a gente ora pouco. Porque a gente não ora nada. E eu queria encerrar com a última sugestão para você. E eu tenho conversado com algumas pessoas que têm tido as suas vidas transformadas por essa sugestão. Aproveite o tempo livre que você tem para orar. Doutor, mas eu não tenho tempo livre. Eu trabalho demais. E aí tem uma frase fantástica que diz assim, o tempo que nós gastamos nas redes sociais vai ser testemunha contra nós no juízo de que a falta de oração não foi falta de tempo. Se você não orou, foi por outra coisa. Eu estou falando, quando eu falo de tempo livre, eu não tenho tempo livre. Todos nós temos tempo livre. É o tempo que a gente está numa fila, é o tempo que você está no ônibus, é o tempo que você está dirigindo sozinho, é o tempo que você está caminhando da sua casa até a parada do ônibus sozinho, é o tempo que você está no esteira, é o tempo que você está caminhando, que está correndo sozinho, é o tempo que você está na academia, que não está conversando com ninguém, de repente. O que mais? Você consegue lembrar de alguma outra situação em que você fica sozinho? Dependendo do seu trabalho, né? Às vezes é um trabalho ali, é o tempo que você está varrendo e você não está pensando em nada. Quanto tempo a gente fica ocioso, mantendo a cabeça vazia,
E hoje existem trabalhos científicos mostrando que isso faz mal. Faz mal você ficar sem pensar em nada. Esse tempo pode ser dedicado à oração. Você está lá dirigindo, sozinho. Por que você não pode orar? A oração você não precisa estar de joelho com o olho fechado necessariamente. A gente pode. A gente pode orar de olho aberto. A gente pode orar enquanto está dirigindo. A gente pode orar enquanto está caminhando. A gente pode orar enquanto está na esteira. A gente pode orar enquanto está numa fila. A gente pode orar enquanto está no ônibus. Eu não sei, pense na sua vida. Quais são os momentos que você está sozinho, que a sua cabeça fica ali flutuando e a gente podia estar em oração. E sabe, eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho... sabe o que essas pessoas dizem? Doutor, agora eu oro 1 hora todos os dias, 1h30 todos os dias, 2 horas por dia, às vezes 2 horas e meia. Por quê? Porque eu pego o Uber de um lugar para o outro, ou porque eu dirijo meu carro de um lugar para o outro, e às vezes é meia hora. Eu estou sozinho e é meia hora orando. Vou interceder, vou pensar pelas pessoas, aí eu lembro de quem precisa, de quem me pediu, de quem me falou, minha família inteira, eu lembro da minha família inteira. Os meus problemas pessoais, aí eu começo a colocar e tal. Assunto para orar não falta, né? Isso tem mudado a vida dessas pessoas. Querido, tudo começa com a oração. Mude a sua vida a partir de agora, através da vida de oração. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Pai amado, nosso Deus querido, muito obrigado porque na tua palavra o Senhor descreveu o caminho para sermos felizes. Seja hoje o nosso Deus. Nos dê sede pelo teu Espírito Santo. Nós queremos ser transformados. Nós queremos hoje cair sobre a rocha e ser despedaçados. Opere com a tua mão. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.